Bom, gente, eu preparei alguns tópicos para a gente analisar, tá? E dentre eles, inclusive, vai ter um que é exclusivo do programa da Fundação, né? E que nós vamos dar uma olhadinha agora. Vamos começar então? Vamos lá. Bom, o primeiro tópico se refere aos sistemas materiais. Bom, o que é um sistema material? O sistema material é tudo aquilo que a gente consegue separar, né? Por exemplo, eu separo uma parte do todo e vou analisar. Então, esta análise, ela pode revelar, por exemplo, se o sistema é homogêneo ou heterogêneo. Então, o que é um sistema homogêneo e heterogêneo? Um sistema homogêneo é aquele que apresenta o mesmo aspecto em toda a extensão, em todo o conteúdo desse sistema. E o sistema heterogêneo é o que vai apresentar fases, né? São fases visíveis, nós conseguimos diferenciar, como, por exemplo, óleo e água, né? Facilmente diferenciado. Bom, então, volta um pouquinho no anterior, por favor. Eu queria salientar uma coisinha ali. Bom, vejam ali, ó. Aqui nós temos assim, substâncias puras e misturas. Isso é muito importante que vocês saibam diferenciar. Essas são aquelas coisas que eu sempre digo assim, ó. Né? O aluno sempre diz, mas quem não sabe que é uma coisa pura? Bom, então define, né? Aí fica aquela história, não, puro, o que é puro é puro. Não, mas não é assim. Existem características, propriedades que fazem com que isso venha a acontecer. Então vejamos aqui, ó. Vejam, uma substância pura. Muito importante isso, gente, ó. Apresentam propriedades físicas e químicas constantes. Então, o ponto de fusão é sempre o mesmo, o ponto de ebulição é sempre o mesmo, a densidade, a fórmula química, se vocês pegarem, por exemplo, a água, é H2O, né? A uma atmosfera entra em ebulição a 100 graus, congela a 0 graus. Então, isso é uma substância pura, porque ela tem as propriedades que podem ser definidas, são constantes. Não podem ser fracionadas substâncias puras. Ao contrário, por exemplo, quando é uma mistura, se eu pego álcool e água, é possível separar o álcool da água, né? Usa-se destilação, por exemplo, para fazer toda essa separação. Se for uma substância pura, isso não pode acontecer. E os dois tipos que nós temos de substâncias puras são simples e compostas. As simples, que são formadas sempre pelo mesmo tipo de elemento, e as compostas, que podem ser formadas por dois ou mais tipos de elementos. Mas tem uma outra maneira também de a gente identificar. É o fato, a simples, por exemplo, não pode ser mais fracionada em outras substâncias. Né? Se vocês pegarem gás hidrogênio, não tem mais como transformá-lo em outra substância. Agora, se vocês pegarem H2O, eu ainda posso transformá-la em H2 e o gás oxigênio, que é o O2. Tá? Aí é uma substância composta. Bom, podemos ir adiante, vamos lá. Agora eu estou apresentando aí para vocês o diagrama de fases de uma substância pura. Diagrama de fases da água. Esse diagrama de fases, como vocês podem perceber, ele apresenta os três estados físicos aqui relacionados, ó, sólido, líquido e gasoso. Bom, e a cada momento, vejam, a cada linha dessa aqui, ó, vocês têm a transformação de estado. Então, por exemplo, ó, quando a matéria sai do estado sólido para o estado líquido, eu numerei aqui, ó, é o número 1, ela está sofrendo uma fusão. Então vocês podem ver todas essas mudanças de estados físicos dentro desse diagrama, né? Só vendo que linha vai ser ultrapassada. Vamos dar uma olhadinha mais uma aqui, ó. De líquido para gasoso. Tá? Aí vocês têm a vaporização. Estão me entendendo como é que funciona a coisa? Então, esse diagrama, ele pode aparecer influenciando na mudança do estado físico e também pode aparecer em relação a propriedades coligativas. Porque esse que vocês têm na telinha, este aí é o da água pura. Agora, se nós acrescentarmos, por exemplo, cloreto de sódio a essa água pura, nós vamos mudar algumas dessas propriedades. Tá? Uma delas é o seguinte, ó, vai cair a pressão. Nós chamamos de pressão de vapor. Cai a pressão de vapor, aumenta o ponto de ebulição, certo? São as coisas chamadas de propriedades coligativas. O ponto de congelamento será menor, certo? Então, isso também pode ser colocado nesse diagrama de fase.